Vamos lá, quarto ano, nossa segunda aula. Agora a gente vai para a página 16, mas antes a Pro fez uma explicação aqui para vocês a respeito do uso de eu e mim, né? Que são pronomes. Então vamos lá. Uso de eu e mim. O equívoco entre o uso de eu e mim é muito comum, ou seja, o erro, né? A gente pode trocar aí o equívoco pela palavrinha erro. O erro entre o uso de eu e mim é muito comum. E por isso vocês estudarão os casos em que cada pronome deve ser empregado. O pronome mim é comumente usado com as palavras a, de, em, entre, para, entre outras. Aí a Pro colocou alguns exemplos aí, aplicando o pronome mim em algumas frases. Então, diz assim, ó, a primeira. Ele não entregou o livro a mim. Então, antes do pronome mim, vem a palavrinha a, conforme a Pro tinha dito aí anteriormente. A segunda frase diz assim, ela tirou um pedaço de mim. Ó, outra palavrinha de, antes do pronome mim. A seguinte, pense em mim e guarde um pedaço do bolo, por favor. Outra palavrinha, ó. Palavrinha em foi usado antes do pronome mim. A última frase que a Pro colocou aí diz assim, você pode pegar a colher para mim? Vocês viram? Ela vem acompanhada da palavrinha para, né? O pronome mim vem acompanhado da palavrinha para. Então, foram alguns exemplos que a Pro deixou aí para ajudar vocês. Aí a Pro colocou uma atenção aí também, ó. Quando usamos o pronome pessoal do caso reto, eu, não podemos usar vírgula para separá-lo do verbo, tá? Então, durante as atividades, vocês vão entender o porquê que a Pro colocou essa observação, essa atenção aí para vocês, tá? Então, agora sim, nós vamos lá na página 16. Deixa eu voltar aqui. Tá, página 16. Uso de eu e mim. Aí inicia assim a questão, ó. Urbano foi o primeiro a ser chamado para discursar. Leia um trecho de seu discurso, que diz assim, ó, a Pro vai ler pra gente. Todas as pessoas idosas devem ser respeitadas. Nós, crianças, devemos fazer a nossa parte. Por exemplo, desde bem pequeno, minha mãe me diz para mim oferecer meu lugar quando estiver no ônibus e um idoso entrar. Então, a gente viu aí na frase do nosso amiguinho o uso de um desses pronomes. Tá? Então, vamos lá. A professora disse assim para ele, parabéns, Urbano, o respeito aos idosos é um dever de todos nós. Mas para que Urbano continuasse a escrever cada vez melhor, a professora apresentou uma parte do texto que precisava de uma adequação, ou seja, precisava fazer um conserto, tá? Precisava arrumar. Então, a gente precisa reler o trecho do discurso de Urbano e identificar a parte que precisa ser corrigida. Eu não sei se durante a leitura que a Pro fez para vocês, vocês conseguiram identificar. Mas vocês vão fazer a leitura desse trecho novamente e identificar a parte que precisa ser arrumada lá. Ao perceberem o equívoco, ou seja, o erro de Urbano, seus amigos releram seus discursos e alguns notaram que haviam escrito frases semelhantes às dele. Curiosos, perguntaram à professora como deveriam reescrever o texto. Para tirar a dúvida, a professora apresentou 2 trechos do discurso de Malala, que diz assim: hoje é um dia de grande felicidade para mim. A outra, eu sou aquelas 66 milhões de meninas. A gente passando para a página seguinte, para resolver as questões,
Página 17, a atividade 2 diz assim, ó, a professora orientou os alunos a seguir algumas etapas para que conseguissem diferenciar o uso dos pronomes eu e mim. Siga você também. O que vocês vão precisar fazer aí na questão A? Vocês vão sublinhar os verbos de cada uma das frases de Malala. O verbo ou os verbos, né? No caso, aqui na frase de Malala, a gente tem apenas um verbo nessa primeira e o outro verbo, aliás, né? E outro verbo na segunda. Então, vamos lá. Eu preciso sublinhar. Vou sublinhar o verbo na primeira e o outro verbo na segunda frase. Depois que eu sublinhei esses verbos, eu vou circular os pronomes pessoais apresentados nas frases. Então, em cada uma dessas frases também possui um pronome pessoal. Eu vou lá circular. Na primeira frase, qual palavra acompanha o pronome circulado? Então, na primeira frase, eu vou verificar qual palavra que acompanha o pronome e vou escrever aqui, nesse espaço. Bom? Já na questão D, na segunda frase, o pronome... Deixa eu colocar aqui um pouquinho. Vai aparecer a segunda frase, né? Na segunda frase, que é essa daqui, eu sou aquela 66 milhões de meninas. Então, nessa segunda frase, o pronome, ele concorda com o verbo ou ele não concorda com o verbo? Eu vou assinalar a alternativa correta. Já na questão 3, eu preciso completar a explicação. A Pro vai ler aqui para vocês. O pronome pessoal eu indica a pessoa que fala. Ele concorda com o substantivo ou com o verbo na frase? Então, vou ter que ver com qual desses dois que ele concorda e escrever nessa linha, que aparece aí. O pronome pessoal mim concorda com o verbo ou não concorda com o verbo? E aparece depois de palavras com a, de, em, entre, para, entre outras, como a Pro já havia explicado para vocês no início. Então, eu preciso completar essa explicação. Completando essa explicação, vou poder ajudar as nossas amiguinhas logo aqui abaixo, ó. Elas ficaram com dúvida ainda, ó. Os alunos começaram a entender a diferença de uso dos pronomes, mas Marina ainda tinha dúvidas. A nossa amiguinha aí, Anitta, ela fala assim, ó, para mim é muito importante ler o discurso antes de apresentá-lo. Aí a nossa amiga Emília fala, para eu ler o discurso a todos, preciso estar bem preparada. Já a Marina fala assim, qual é o certo, para eu ou para mim? Ficou uma dúvida. Aí vamos lá. Marina tem uma dúvida muito comum. Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Se ela vai usar o eu ou se ela vai usar o mim na hora de se expressar, na hora de escrever, né? De acordo com as conclusões, aqui você e seus colegas, ou seja, no caso, aqui você chegou aí quando você resolveu a questão 3. Quando você anotou aí a explicação, que conclusão que você chegou? Aí você vai, de uma forma aqui resumida, pode fazer uma anotação aqui nesse espaço, tá bom? E a gente vai para a questão 5 da página 18 agora, ó. A professora apresentou aos alunos algumas frases do discurso de Malala modificadas. Faça a leitura e complete-as com o pronome apropriado, eu ou mim. Então, eu preciso completar essas frases aí de forma apropriada. Quando eu vou usar o pronome eu e quando eu vou usar o pronome mim. Fiquem atentos às explicações que a Pro deu, tá? Logo no início a Pro explicou, depois a gente foi, durante as atividades, a Pro foi explicando também, então não vai ficar difícil de vocês preencherem aqui, tá? Então façam aí com bastante atenção,
com bastante capricho, tá bom? E a gente vai ficar por aqui. Mas qualquer dúvida pode estar chamando a Clu, tá bom? Aí a gente vai tirando as dúvidas aí que possivelmente possam existir. Mas acredito que vocês vão conseguir fazer com facilidade, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.